E aí pessoal, estamos dando continuidade à playlist de Introdução à Biologia. E essa é a segunda aula, tanto da playlist de Introdução à Biologia, como do curso de Biologia que eu estou preparando para quem vai cursar o Enem ou vestibulares com conteúdos do ensino médio. Na primeira videoaula, nós demos uma introdução dos principais conceitos, dos principais teóricos e das principais teorias que sustentam a biologia. Assim, fizemos um traçado histórico de como essa ciência veio progredindo e evoluindo na sociedade humana. Nessa segunda videoaula, a fim de que possamos compreender o que é ciência e de como a ciência funciona, de como os cientistas raciocinam, eu vou falar sobre o método científico. Vou dar uma contextualização histórica de como e do porquê esse método foi criado. Vamos lá. Vamos começar com o Império Romano. O Império Romano, ele teve parte dele que ele foi pagão e que ele perseguiam os cristãos. Ou seja, a religião cristã ela não era aceita dentro do Império Romano, mas como o Império Romano era muito grande, era um império continental que ia desde a África, a Europa, a uma parte da Ásia, então não tinha como ele controlar muito, não tinha como centralizar muito as religiões e as crenças. Então o cristianismo, apesar de ser proibido pelo Império Romano, pelo Estado Romano, ele ainda era pregado e ele crescia cada vez mais. Foi quando, no ano de 313 depois de Cristo, aconteceu o Edito de Milão. O que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão dava liberdade de culto, ou seja, a partir de agora as pessoas tinham liberdade de cultuar, mesmo que essa crença fugisse da tradicionalidade do império. Ou seja, os cristãos poderiam agora pregar e expressar a sua crença. Depois disso, aconteceu um outro edito, que foi o Edito de Tessalônica, que aconteceu no ano de 309 depois de Cristo. O Edito de Tessalônica, antes o Edito de Milão tinha dado liberdade de culto. Agora o Edito de Tessalônica oficializava o cristianismo e o catolicismo como sendo religião oficial do império. Se antes os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, agora eles eram religião oficial e que inclusive perseguia quem não fosse cristão, ou melhor, quem fugisse do que a Igreja Católica pregasse como sendo crença, como sendo religiosidade. Mas o Império Romano, ele não dura muito tempo, ele cai. Ou seja, para compreender por que isso influencia da forma como os cientistas vão encarar o mundo, da forma como os cientistas vão encarar a realidade, é compreender primeiro como o catolicismo encarou a realidade. Vamos lá, o catolicismo, ele seguia a crença na Bíblia. Ele seguia a verdade bíblica, a verdade revelada por Deus. A verdade não era algo que os seres humanos tinham que buscar, tinham que procurar. É uma verdade divina, uma verdade revelada por Deus, uma verdade imutável. Portanto, aquilo que a igreja dissesse que era certo, porque a igreja representava Deus. Depois que o Império Romano caiu, como não existia mais um Estado, uma lei que forçasse as pessoas a seguirem a Igreja Católica, a seguirem as crenças cristãs e a Bíblia, os cientistas passaram a enxergar o mundo de outra forma, passaram a ter liberdade de investigação da realidade. E alguns cientistas que não seguiam mais a proposta dada pela Igreja, a proposta dada pelo catolicismo, eles se perguntaram se a verdade ela não é revelada, se a verdade não é divina, se somos nós quem temos que buscar a realidade e procurar compreender ela, de que forma teremos que fazer isso? Qual é a forma mais correta de se buscar e de se compreender a realidade? Foi a partir dessa discussão que surgiu o que hoje nós conhecemos como método científico. Agora vamos estudar o método científico propriamente dito. O método científico ou método hipotético-dedutivo, ele pode ser dividido em 5 partes. Aqui eu vou fazer um breve resumo do método científico, depois vou explicar cada parte detalhadamente. O primeiro passo do método científico é a observação. Você tem que observar para que você possa delimitar o seu objeto de estudo. Você não pode estudar o universo todo de uma vez. Então você observa o seu objeto de estudo e assim você delimita ele. Você limita o que você tem para ser estudado, para ser observado.
Depois, no passo 2, você lança a hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese é uma tentativa de explicar aquilo que você está observando. Logo depois, você traça uma dedução. O que é uma dedução? É uma tentativa de prever algo a partir da sua hipótese. Ou seja, se a minha hipótese for verdadeira, então isso pode acontecer. Se isso acontecer, então quer dizer que seu raciocínio hipotético está correto. Mas você precisa colocar em prática, colocar à prova a sua dedução, que é o experimento. Logo depois você observa se o experimento ele valida ou nega a sua hipótese. Agora vamos estudar cada um detalhadamente, que você vai compreender melhor como é que isso funciona. A observação. Digamos que você observou uma maçã. Você observou uma maçã e você observou que nessa maçã haviam larvas. As larvas saíam dessas maçãs. E você começou a se perguntar assim: por que é que saem larvas das maçãs? E você também observou o seguinte: existiam moscas próximas a maçãs. Você poderia observar isso e sair. Isso seria uma observação não científica, uma observação cotidiana. Mas a observação científica, ela é criteriosa. Então você observa o que tem por trás daquele objeto. Então você pode pensar o seguinte: será que existe uma relação entre a mosca e a minhoca e as larvas que surgem? Então você lança a hipótese. A hipótese é a tentativa de responder à observação. Se você observou que nas maçãs existem larvas saindo dentro dela e que existem moscas posando, você pode fazer uma relação aí. Você pode hipoteticamente responder o seguinte: existem larvas dentro das maçãs porque as moscas são as responsáveis por isso. Você está hipoteticamente respondendo que são as moscas as responsáveis pelo aquilo que você observa, pela observação, que no caso é as larvas presentes nas maçãs. Logo depois disso, você pode fazer uma dedução. E o que é a dedução? É a forma como você pode prever aquilo que a sua hipótese. Digamos assim, se você afirmou na sua hipótese que são as moscas as responsáveis pelo surgimento das larvas, então quer dizer que sem a presença das moscas não podem haver larvas, não é verdade? Se a sua hipótese estiver correta, você pode deduzir que isso vai acontecer. Você pode prever que isso vai acontecer. Portanto, a dedução é a previsão a partir da hipótese. Porque você previu que sem a presença das moscas não podem haver larvas. Por quê? Porque na sua hipótese você afirmou que são as moscas as responsáveis pelo surgimento das larvas. Logo depois da dedução vem uma parte importantíssima, que é o teste da dedução. O teste da dedução, ele é o experimento. Se você está afirmando que sem a presença das moscas não podem surgir larvas, então você tem que colocar isso em prática. Como você faz para colocar isso em prática? Você tem que ter um grupo que é conhecido como grupo de controle. O que seria o grupo de controle? É o grupo onde você observa o objeto da forma que você observou ele na natureza. E o outro grupo, que é o grupo B, é o grupo que sofre a influência, é o grupo que vai sofrer o experimento. E assim você pode fazer uma comparação entre eles e observar se houve uma modificação, se houve alguma alteração depois e antes desse experimento. Ou seja, o grupo A é o grupo de controle. Por quê? Porque aqui a maçã está como ela se encontra na natureza. Ela se encontra na natureza capaz de permitir que as moscas pousem nelas, e que se for verdade que as moscas causam as larvas, então irão surgir larvas. No grupo B, eu coloquei um pano azul que impede que a maçã tenha contato com as moscas. Portanto, se são as larvas as responsáveis pelo surgimento das moscas, se não houver contato das moscas com as maçãs, não podem surgir larvas. Então é isso que você faz. Você pega uma maçã e deixa ela no estado natural, como você observa ali na natureza, e a outra maçã você faz o experimento e deixa por alguns dias, alguns meses, algumas semanas, dependendo da pesquisa que você estiver fazendo. Mas sempre você vai ter que ter um grupo de controle e um grupo que sofre o experimento e ver se houve alguma modificação depois do experimento. E a última parte é a validação ou a negação da hipótese. Por quê? Porque se não surgirem
larvas na maçã B, ou seja, na maçã que eu tampei com um pano azul, que eu impedi que tenha contato com as moscas, então quer dizer que meu raciocínio hipotético é verdadeiro. E qual foi meu raciocínio hipotético? Qual foi a hipótese que eu lancei? De que são as moscas as responsáveis pelo surgimento das larvas. Então, impedindo que as maçãs tenham contato com as moscas, se não surgirem larvas, significa que a minha hipótese é verdadeira, que meu raciocínio hipotético tem uma validação. Se caso, mesmo depois, impedindo que as moscas tenham contato com as maçãs, que as maçãs tenham contato com as moscas, e mesmo assim surgirem as larvas, significa que meu pensamento hipotético está equivocado, que ele é uma negação da realidade. Então eu não posso ver ele como válido, como verdadeiro. Então, quais são os passos do método científico? Observação. Depois, qual é o segundo passo? Hipótese, que é a tentativa de responder aquilo que você acabou de observar. Depois disso, depois da hipótese, vem a dedução. O que é a dedução? É uma previsão a partir da hipótese. Depois disso, vem o experimento, que é o quarto passo do método científico. O experimento, ele vai colocar em prática a sua dedução. Depois, você vai ver, a partir do experimento, se o resultado valida ou nega a sua hipótese.